Aprovado na Câmara dos Deputados, o Marco Civil da Internet trouxe bastante polêmica e se tornou tema recorrente de postagens e compartilhamentos nas redes sociais. Apoiado na prerrogativa de garantir a neutralidade da rede, ou seja, impedir que fornecedoras de banda larga comercializem seus planos de acordo com os aplicativos utilizados pelos usuários, o projeto de lei traz, em sua essência, artigos que permitiriam uma espécie de censura sobre o conteúdo publicado e compartilhado na rede, assim como a possibilidade de acesso livre, por parte de órgãos governamentais, a todo o histórico de navegação de cada um dos usuários do país. Claro que em ano eleitoral, isso é um prato cheio para que defensores e opositores do atual governo engalfinhem-se em intermináveis discussões, cada um defendendo o seu ponto de vista. E toda polêmica que se preze deve ser debatida em uma boa mesa de bar. Para conversar sobre o tema, então, veio o professor da Unidade, Fernando Bastos, professor de Sistemas de Informação. Fernando, uma boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que vão nos ver, né? É um tema muito interessante porque é polêmico. Em primeiro lugar, ele é polêmico. Em segundo lugar, ele é extremamente interessante e está fazendo com que muitas pessoas acabem debatendo, buscando exatamente um espaço como a gente está tendo nesse momento para conversar. Exatamente. Fernando, como nós estamos na nossa mesa de bar aqui, então, nada mais justo que a gente tomar um chopinho, uma cerveja. Qual é a tua preferência, Fernando? Você manda. Deixa eu mando. Escolha. Então, pode deixar. Rodrigo tá aí. 2 chopinhos para nós, por favor. Obrigado. Fernando, Marco Civil da Internet, então. A maior polêmica que está surgindo nesse assunto é justamente a questão da possibilidade de censura e utilização dos dados e informações dos usuários por parte do governo. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, nos situa um pouco com relação ao mundo como um todo. Existem marcos civis em outros locais? Como é que funciona essa regulamentação do uso da internet atualmente? Bom, exatamente como o Brasil está propondo, eu não tenho conhecimento. Né? É algo inédito, algo então. Diferenciado. Nós temos a China, que tem uma regulamentação toda específica, totalmente fechado, realmente com censura, né? E aí realmente bloqueando alguns sites e impedindo o acesso. Bloqueando informações, tendo robôs que ficam fazendo a pesquisa nos e-mails, né? Metadados e assim por diante. Temos alguns países da Europa, como a gente conversava antes, né? E temos os Estados Unidos também com algum tipo de acesso às informações para controle relacionado à espionagem, controles bélicos, né? E assim por diante. A situação do Brasil é um pouquinho diferenciada. Tá gelado? Obrigado, Rodrigo. Vamos experimentar então, né? Vamos lá. Está realmente gelado. Nossa, né? A nossa. Bom, né? Continuando, Fernando. Então, o Brasil apresenta algo diferenciado. Comumente se tem falado com relação à censura. Tá? Na minha opinião, não sou nem favorável nem contra o Marco Civil, a gente também conversava anteriormente sobre isso. Evidentemente, a gente é contra a censura. Tudo que for censurado não traz benefício nenhum para a população. Certo. O importante do Marco Civil é regulamentar várias questões de internet, relacionadas à internet, que hoje o Brasil não possui. Nós hoje não temos uma política relacionada à privacidade, relacionada à pedofilia, relacionada à pornografia, à violência. E o Marco Civil, de forma geral, ele se propõe a isso. Esperamos que não passe nada além dessa situação, né? É um processo que já tem início há alguns anos, em 2011, né? E que tomou um rumo mais acelerado agora em virtude da questão da espionagem feita pelo governo americano com relação a vários países, entre eles o Brasil. Então o governo acelerou esse processo da regularização da internet exatamente para poder criar algum tipo de restrição e algum tipo de lei buscando um pouquinho mais de garantia à soberania nacional. Certo. Tá? Se permanecer nesse campo, não vejo problema. Maravilha. Se começar a partir para o lado da censura, daí a gente começa a ter problemas, porque a gente vive uma democracia, né? E seria interessante que não se voltasse no tempo. Então dá para concluir que o Marco Civil ele vai facilitar a busca por criminosos virtuais, digamos assim, já que com a facilidade de acesso às informações de alguns usuários, a gente consegue descobrir quem são os que trocam arquivos relacionados à pedofilia, quem são os que invadem os computadores de outros. Nesse sentido, o Marco Civil seria positivo. Ele é positivo nesse sentido, porque os provedores vão ter
por obrigação, que manter os logs de acesso, né? E a internet, falando um pouquinho tecnicamente, ela tem um código, né? Que seria o IP. Cada computador tem um número de protocolo, que é o seu código IP. Esse código tem que ficar registrado nos servidores, certo, por um período de tempo, né? E através desse IP é possível fazer toda a rastreabilidade e saber quem está acessando informações indevidas. Certo. É muito interessante para quem trabalha com informática pelo lado do provedor, porque também vai eximir essas empresas da responsabilidade solidária por informações postadas de forma indevida. Ou seja, se o Fernando postar uma informação indevida num site, hoje ele é responsável e a empresa que mantém o serviço de provedor também pode ser responsabilizada. Pois é, daí surge uma pergunta disso, né? Pois é, eu até entendo, mas daí surge uma pergunta minha. A partir do momento que a empresa ela passa a não ser mais responsabilizada solidariamente, ela pode começar, não acha que pode acontecer das empresas, para isentar-se dessa responsabilidade, começar ela mesma a cortar informações que ela sabe que alguém interessado em uma esfera federal, estadual, municipal vai reclamar e vai exigir que ela passe informações, automaticamente o YouTube já pega e já corta um vídeo com um assunto que ele sabe que vai se incomodar? Se são situações ligadas à pornografia, pedofilia, violência, ele tem todo o direito de tirar. Mas isso já não acontece? Acontece, mas ele vai estar protegido até para poder fazer essa retirada, né? Agora, no momento em que nós temos pessoas colocando informações, eu denigrindo a tua imagem, né? Eu denigro a tua imagem, daqui a pouco o site que eu postei, o Facebook ou qualquer outra situação, pode ser responsabilizado de forma solidária, né? A partir do Marco Civil fica muito claro que a responsabilidade é minha, né? É minha. Certo. O acesso vai ficar logado, né? Vai ter o log de acesso informando que foi o Fernando que fez isso, né? E acaba trazendo prejuízo à minha pessoa e não a um conjunto de pessoas envolvidas no processo. E esse tipo de investigação, digamos assim, não transforma a nossa internet numa espécie de grande Big Brother, a partir do momento que, para poder quem é que está fazendo coisa errada? O fulano fez coisa errada, né? Mas o governo já está descobrindo isso antes mesmo do fulano fazer coisa errada. Como é que funciona essa questão? É aí que eu coloco a questão da censura, né? É uma situação muito próxima, né? Do que tu falas, do que a gente gostaria que fosse. Tá? Nós gostaríamos que fosse fiscalizadas ou pesquisados temas de amplitude, para evitar exatamente essa situação de qualquer picuinha, qualquer coisinha e ir atrás da pessoa, né? Falei mal do governo. Vai descobrir que o fulano falou mal do governo, isso é complicado, porque daí se infere a democracia. Agora, a partir do momento que eu firo, né, que a pessoa fere a honra de um outro, de uma pessoa, de um outro, acho que daí ele tem que realmente parte para uma questão de investigação mesmo. Aí já parte para uma questão civil mesmo, né? Exatamente. Nós tivemos de processo e tudo mais. Há dias atrás nós tivemos uma pessoa que fez algum comentário meio pesado com relação a, se não me engano, a polícia militar, né? A polícia acabou sendo indiciado para responder criminalmente, ou pelo menos para responder sobre aquilo que ele estava colocando. Então, nesse sentido, que é preocupante, porque é muito próxima essa relação entre o que pode e o que não pode. Né? Vai muito de quem está dessa legislação. E o próprio Marco Civil ele tem muitos pontos ainda em aberto, tem muitas coisas ainda que precisam ser melhor delineadas. Claro que isso ainda vai passar pelo Senado Federal até realmente ter aprovação. Ele é um marco que é uma lei, né, bem genérica, ela não é nem um pouquinho específica. Depois delas vão ter que vir outras leis específicas até para definir alguns critérios. Né? Certo. E esses critérios aí, essas leis mais específicas, nós vamos esmiuçar um pouquinho mais no próximo bloco. O Bob trouxe uma novidade para você ficar bem informado e fazer negócios. Jornal Diário do Alto Vale. Que amigão! O Bob quer seu dono bem informado. Por isso está trazendo uma oportunidade de você ser assinante Diário do Alto Vale. Receba todos os dias o mais completo e comprometido com a informação e com você. Assine já 0800 642 1717.
Estamos de volta com o nosso programa Na Mesa do Bar, gravado diretamente das dependências da Bowling House, a melhor opção de lazer e entretenimento do Alto Vale do Itajaí. São 6 pistas de boliche, mesas de sinuca, air hockey, brinquedos para as crianças, um delicioso chopp da Eisenbahn e petiscos deliciosos. De terça a domingo, sempre às 18 horas, sua diversão está aqui. Venha conferir. Fernando, tu comentasse a respeito da ingerência dos Estados Unidos em todos os seus usuários. Isso parece bastante claro, né? Se declaram como uma nação livre, mas ao mesmo tempo eles fiscalizam não só os próprios usuários, como também o mundo todo. Vide o que aconteceu com a espionagem em cima do governo brasileiro feita pelos Estados Unidos. E foi comentado também no Marco Civil de se estabelecer, de se obrigar as empresas de fora, de informação, como o Google, o YouTube e tudo mais, de instalar data centers, né, aqui no país, para que essas informações não fiquem nas suas sedes nos Estados Unidos ou em outros países, e sim aqui no Brasil. Como é que tu vê essa questão? Primeiro, uma questão é uma questão muito interessante e muito preocupante. Tá? Em se aprovando dessa forma, nós poderemos ter uma situação no Brasil idêntica ao que os Estados Unidos fez, né? Que os Estados Unidos fizeram, que é de fiscalizar, de ter acesso às informações no momento que desejar, ou seja, o governo pode se apropriar dessas informações da maneira que lhe interessar. Né? Passa a ser até uma questão, talvez, de segurança nacional, porque hoje o mundo inteiro está conectado à internet, as empresas trocam mensagens através da internet, fazem negócios através da internet, as pessoas conversam pela internet. Imagina, tudo isso passa pelos seus provedores, né? No momento que passa pelos provedores, você tem todo o movimento canalizado ali. Se o governo começa a ter uma gerência sobre essas informações, a situação fica bem complicada. E é engraçado porque uma das maiores preocupações das empresas hoje em dia é justamente a espionagem industrial, né? E a partir do momento que o governo passa a deter esse tipo de informação, né, qualquer governo, independente de ser o governo brasileiro ou o governo americano, né, passa a deter esse tipo de informação, se torna bastante prejudicial. Bastante perigoso, né? Bastante perigoso. Até porque começa a criar poder, né? Um poder falso inicial que pode acabar se tornando um grande poder, um acesso a um grande volume de informação, e a partir dali sabe Deus o que eles vão fazer, né? A lei ainda não está aprovada nesse sentido, já se vê a possibilidade de criar, né, de possibilitar que data centers fora do país possam continuar se utilizando de dados nacionais, porém seguindo a lei, né? Eu falei dos data centers, por enquanto ele foi retirado dessa lei inicial que foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas isso, né, vai passar para o Senado, né, e pode ser que até lá haja uma novas mudanças, né, no projeto. Com certeza verão, porque não sei nem se o Brasil tem infraestrutura suficiente para manter esse conjunto de data centers aqui, né? Como é que essa infraestrutura de internet no Brasil se portará numa situação dessa? Existem, inclusive, mudando um pouquinho de assunto, existem inclusive correntes falando que durante a Copa do Mundo várias cidades poderão ficar sem internet em virtude da infraestrutura estar toda ela centralizada para as cidades sedes, em virtude de transmissão de jogos e assim por diante. Então, se isso realmente acontecer, mostra que a nossa infraestrutura de internet ela não está tão desenvolvida quanto a gente pensa. Isso a gente já sabe, porque a gente acessa a internet, sabe que é uma porcaria. Quanto mais para o interior, pior, né? E imagina agora você colocando todos os serviços de provedores em determinadas regiões. Eles não vão colocar em cidades pequenas, vão colocar em cidades maiores. Lógico. Ora, o que vai acontecer? Vai acontecer um congestionamento de dados e informações em determinados locais. Isso pode realmente acarretar em sérios problemas. Além de toda a questão da segurança que a gente vai falar. Além da possibilidade de apagão, virtual, elétrico, né? Nós vamos ter um apagão virtual. Nós temos a possibilidade de um apagão virtual também. Eu imagino sim, porque nossa estrutura de rede é bem complicadinha. Não que a gente consiga usar a internet quando está sem luz. A grande maioria consegue acessar por smartphone, até consegue, mas, né, na frente do computador não tem como acessar sem luz também. Então, maravilha, vai ficar, sei lá, jogando, palavra cruzada, né, quando tiver tendo o jogo da Copa. É uma possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, né? É uma possibilidade. Existem essas correntes já que comentam essa situação. Mas no Brasil, nós estamos com a Copa aprovada desde 2007, né? A possibilidade de fazer tudo em cima da hora era muito pequena e mesmo assim a gente conseguiu, né?
Então, não dá para cogitar que a coisa vai dar certo. A gente tem que pensar sempre que vai dar errado aqui, né? O brasileiro consegue, na sua característica, resolver alguns problemas pela sua criatividade. A gente sempre fala isso, né? Porém, o governo federal, independente de política partidária, em virtude do tamanho do Brasil, mostra que é um governo muito lento nas suas decisões e muito complicado de gerenciamento, né? Isso ao longo do tempo. Então, são situações que a gente tem que pensar muito com relação à internet aí para frente. A tecnologia está cada vez mais presente em todos os segmentos. E ela vem sendo utilizada hoje, mais do que nunca, como uma plataforma web. Ou seja, tudo que se faz usa a internet. Tudo na nuvem. Ou quase tudo que se faz usa a internet. Tudo na nuvem. O que é a nuvem? É um provedor em algum lugar. Certo? Agora você imagina que esse algum lugar vai estar restrito à nuvem brasileira, não mais ao mundo. Então todos os dados do Brasil trafegando em cima de uma estrutura única, de uma estrutura de nuvem, né? Localizada em cima do Brasil. Acho que a gente corre sério risco mesmo. Bem complicado. Hoje, quantos provedores a gente tem fora do Brasil? Vários, né? Vários. A gente tem toda uma estrutura de provedores na Europa, nos Estados Unidos, tem toda a estrutura do Vale do Silício, né? Empresas extremamente grandes, poderosas, com uma estrutura forte e que vão ter que começar a deslocar essa estrutura para dentro do país. Só para atender a capricho governamental? Né? Por outro lado, também tem que entender o lado do governo, porque pela questão da soberania, como eu falei anteriormente, é inaceitável, né, que uma outra nação, independente de quem seja, tenha acesso a informações confidenciais, informações estratégicas de um outro país. Imagina, daqui a pouco o Brasil está fazendo algum tipo de negociação com um país vizinho e essa informação vaza e não vazou nem no Brasil nem no país vizinho, vazou por um terceiro que está acessando a informação. Se a gente for analisar friamente, as informações elas estão sendo colhidas em algum lugar. Sempre, né? Ela está passando em algum lugar. Sempre alguém está pegando essas informações. Hoje... O que está tentando, talvez, é impedir que essas informações saiam do Brasil, mas, de qualquer maneira, alguém vai estar retendo esse tipo de informação. A informação imagina que você vai trafegar algum tipo de informação com uma empresa fora do Brasil. Essa informação vai sair. Né? O que o governo quer fazer é com que os provedores de internet eles se mantenham ligados à lei nacional. Essa lei, daqui a pouco... fazem uma alteração na lei, criam uma emenda, né, sei lá eu, e acabam fazendo com que o governo, né, dentro dessa lei, que o governo tenha acesso a todos os provedores. E daí? Como é que nós ficamos? Mas aí é que eu me questiono, do poder que a gente falou antes. Não faz muito tempo aconteceu aquele caso do vazamento das imagens íntimas da Carolina Dickmann, né, e, cara, rapidamente, acho que não deu uma semana, já tinham descoberto quem tinha sido o cara, como é que ele fez, e o cara estava em cana. Né? E esse tipo de caso acontece, eu acho que, sei lá, 50, 100 mil por semana, né, só no Brasil. Né? Acontece muito. E então, para que um marco civil da internet para facilitar, né, de certa forma, assim, a captura de criminosos de internet, sendo que sem um marco civil se consegue pegar essa informação e descobrir exatamente o que aconteceu? Na verdade, a gente consegue, ok? Mas por quanto tempo os provedores têm que manter as informações para fazer esse tipo de rastreabilidade? Isso não está definido. Passa a estar definido a partir do Marco Civil. Tem a questão da neutralidade, que nós podemos falar mais a seguir, né? Então tem vários itens na lei que, na verdade, são regulatórios. Hoje nós temos um mecanismo, mas não existe um regulamento para isso. Certo. Tá? Então posso ser um provedor de internet e em uma semana me desfazer das informações. Então aconteceu alguma situação, eu não tenho mais informação, daí eu respondo. Aí sim. Eu respondo. A partir do momento que eu tenho lá, durante 2 anos, 5 anos, 10 anos, a informação tem que ficar armazenada, tá? E garantindo a rastreabilidade da informação, eu tenho mais agilidade para essa situação da Carolina Dickmann e para todas as outras que acontecem também. Porque, evidentemente, né, que quanto mais famosa a pessoa envolvida, mais rapidamente se procura um resultado positivo. E quantos casos vai aparecer na mídia, né? Exatamente. E quantos casos não são elucidados? Pois é. A gente não tem nem noção, né? Então não pode valer só para os famosos, tem que valer para todo mundo, né? Tem que ser para todos. Então, sob essa ótica, o Marco Civil pode realmente ser bastante positivo. Mas a gente volta a conversar sobre isso no próximo bloco. O Bob trouxe uma novidade para você fazer negócios. Classificados Diário do Alto Vale.
Quer vender, comprar ou alugar? O Bob anuncia. Que amigão! Empregos, veículos, imóveis, informática, telefonia e móveis. Anuncie no jornal que veicula em 28 cidades do Alto Vale. Ligue e faça negócios. 47 3525 1717. Jornal Diário do Alto Vale. Comprometido com o leitor e com o anunciante. De volta com o nosso Na Mesa do Bar e agora nos bares do mundo, dessa vez mais moderno e tecnológico. Veio no iPhone agora a nossa matéria. Internet, viu só? Internet. Né? E tem alguém olhando, tenho certeza. Né? Então aqui, Fernando, eu trouxe uma matéria interessante, já que nós estamos na Semana da Páscoa. Né? O Procon do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira que irá suspender a comercialização dos ovos de Páscoa Bis Extra, da Lacta. O motivo é a frase: personalize a embalagem com adesivos e sacaneie seu amigo, que, de acordo com a entidade, incita adolescentes e crianças à prática de bullying. Alguns adesivos trazem as palavras nerd, morto de fome e nervosinho. Fernando, não te parece uma decisão assim um pouco exagerada nesse sentido? Afinal de contas, o mundo está ficando meio sério demais, né? Tá ficando chato demais, né? Tá ficando chato demais. Eu acho que o Procon devia tirar os dicionários também das livrarias. Porque tem a palavra sacanear lá. Tem pouca gente usando também, né? Tem a palavra sacanear lá, né? Pô, se eu vou fazer uma brincadeira com um amigo meu, vou sacanear um amigo meu, chamar de nerd, de nervosinho, de faminto, morto de fome, né? Poxa, não pode mais brincar, não pode mais contar piada, não pode mais tirar um sarro, porque tudo passa a ser bullying, né? Tudo é bullying, né? Tudo é bullying. Então, vamos jogar um futebol, né? Cara, tu tira um sarro, é bullying. Um parêntese rápido. Eu e o Fernando aqui, nós jogamos futebol quase todo sábado num grupo de amigos, e a principal atração do futebol é a corneta em cima um do outro, né? Então, a gente se diverte mais quando um chuta a bola para fora ou quando perde um gol feito do que ganhando o jogo. Ou quando o goleiro toma um peruco. Quando o goleiro, no caso, ele é goleiro, né? Um dos piores que eu já vi na minha vida, inclusive. Eu acho que o mundo realmente tem coisas na vida, né, que precisava um pouquinho mais na minha opinião, de decência. A gente vai entrar numa questão de sociologia, filosofia, parará, tudo isso. Evidentemente, eu sofri bullying quando era criança, acho que você deve ter sofrido, tá? Nem por isso... Nenhum de nós cresceu traumatizado, me traumatizei bandido, exatamente, né? Então, poxa vida, meu time ganha do teu time, não posso mais tirar uma brincadeira, fazer uma brincadeira contigo que vai virar bullying. Não, o medo é que isso vire uma guerra, que se torne uma briga, né? Aliás, briga de torcida é uma coisa que também anda acontecendo bastante no nosso país, né? Infelizmente. Daqui a pouco nós entramos numa situação que nós vamos ter cota para tudo. Já estamos tendo, né? Não, mas vamos ter muito mais, né? Cotas, vamos segmentar a sociedade por cotas, em todos os sentidos. Vamos segmentar em todas as esferas, porque tem um monte de amigos aí da raça negra, né? E se eu tocar negão, tudo bem? Daqui a pouco o cara vai dizer, pô, que isso, falta de respeito, pô. No maior do carinho eu faço isso e o cara pode entender errado. Eu tenho alguns amigos que eu sei que eu tenho intimidade de chegar e chamar eles, né, dessa forma, mas não são todos, né? Daqui a pouco um terceiro, vê você fazendo isso, o cara tava sacaneando com o cara. Vai achar que é sacanagem. Esses dias andou circulando no meu Facebook lá uma imagenzinha do Hitler, né, um pouco mais descontraída, né, e logo abaixo disso a frase, né, separação por raças, fui eu que inventei. Né? Então, quer dizer, eu acho que a gente está chegando num ponto de, voltar... É um assunto bem polêmico, né? É complicado, é complicado. Não sou a favor do bullying, tem que estar muito claro isso. Não, de maneira alguma. Mas é que existe níveis de tolerância para isso, né? Como para tudo na sociedade, então... E a internet acaba sendo um reflexo disso, né? Porque muitas pessoas às vezes escondidas... E aí volta toda a questão do marco civil. Muitas pessoas às vezes apoiadas no anonimato virtual, literalmente um anonimato virtual que a internet parece oferecer, acabam falando coisas ali que normalmente não falariam olho no olho. É outra questão do marco civil, né? A ideia é evitar esse anonimato, né? Você quer colocar a tua opinião? Coloca. Evidentemente, sempre que você opinar, como nós estamos fazendo aqui, vai agradar uma parte e vai desagradar a outra. Isso faz parte do jogo, é democracia, né? Nem todos gostam do branco, outros gostam do azul, né? E assim por diante. Então...
a ideia, uma das ideias é evitar esse anonimato, para que não apareçam frases ofensivas, provocações e assim por diante, sem que a pessoa se identifique. Nesse sentido, eu acho que o Marco Civil é muito claro e correto. Não, tomara que ele se limite a isso e que realmente se concretize essas informações. E que mantenha a neutralidade da internet, né, Anderson? Não, isso eu tenho certeza que vai. Eu até acho que para manter a neutralidade da rede em si, talvez uma ação mais efetiva dos órgãos que já existem, como o Anatel, como o próprio Procon, eu acho que já seriam suficientes para agir nesse sentido, pelo menos na minha visão. Eu não trabalho com a internet como tu lida, né? Não se discute essa situação. O grande detalhe é que vai envolver dinheiro, vai envolver finanças, né? E daí quando envolve grana, envolve dinheiro, as pessoas procuram buscar recursos dos mais diversos por onde podem, né? E isso é um dos medos também que eu senti ao ler o projeto de lei, porque basta um decreto, né, presidencial para que qualquer mudança nessa lei possa ser feita, né? E isso me preocupa porque lobby de empresa grande a gente sabe que o dinheiro come solto, né? Se uma Oi, se uma GVT, se uma provedoras de internet banda larga resolverem, né, injetar dinheiro num caixa 2 de uma campanha presidencial, nós estamos em ano de eleição, pode ser que daqui a pouco uma canetada ali mude completamente essa questão do Marco Civil. A parte jurídica eu não conheço, né? Então, se for realmente dessa forma, é complicado. Agora, uma situação que a gente tem que pensar com bastante carinho, com bastante atenção, com relação à neutralidade, é a questão do abismo, né? Do aumento desse abismo tecnológico, social que vai existir. Entre os mais ricos, exatamente, concordo. Que tem mais poder aquisitivo, que tem menos poder aquisitivo. Ora, eu só acesso e-mail. Então tá bom, então a tua conta vai custar tanto, mas o teu limite de velocidade vai ser só esse tamanho isso aqui. Você acessa e-mail, vídeos, você vai pagar um pouco mais, ou bem mais, mas vai ter uma banda muito maior, ou seja, vai criar uma situação social ligada à inclusão digital. Literalmente processo uma reverso, estratificação de classes dentro da internet, né? Com certeza. Que a gente espera que não aconteça. E é o que a gente não quer, né? Não, de maneira alguma. A internet hoje talvez seja o meio de comunicação mais democrático que existe. É isso que a gente quer. Eu acho que a implantação do Marco é muito legal, muito interessante em alguns aspectos, mas que não se mexa nessa questão da liberdade do ser em poder, da pessoa em poder publicar, conversar, acessar a internet, né? Independente de classe social, de poder aquisitivo e assim por diante. Que bom, que bom. Fernando, quero agradecer a tua presença aqui na nossa mesa de bar e espero que possas voltar novamente com um tema um pouco mais leve, de repente aí uma Copa do Mundo, um fiasco do Flamengo da Libertadores, alguma coisa do gênero assim. Eu agradeço a presença, o convite, né? E tenho certeza que a gente volta com o Flamengo um pouquinho melhor que o Grêmio, né? Ontem à noite eu estava corneteando um amigo meu gremista e falei, o verdadeiro imortal voltou. Depois que a gente ganhou no Equador, evidentemente. Sim, né? Sim, claro. Vamos ver como é que vai ser. Gente, até a próxima. Saúde.